O meu bisavô sempre contou histórias de lobisomem, mas irei contar uma história descrita pela minha mãe. E esse fato ocorreu na década de 50, no bairro de Laranjeiras, na subida do Corcovado, Rio de Janeiro. E nessa época, a minha mãe tinha os seus 9 anos de idade, o meu tio com 8 e a minha tia ainda estava por vir, pois a minha avó estava grávida. Naquela mesma noite, todos tinham acabado de jantar, como era de costume. O meu avô ligava o rádio, de modo que passasse algumas horas para que desse a hora de dormir. E enquanto todos se recolheram, a minha mãe, que ainda não tinha pego no sono, escutou um barulho fora de casa. E como foi a primeira vez que aquilo acontecera, ela disse que havia ficado com muito medo, pois não sabia o que era, pois do lado de fora eles não criavam nenhum tipo de animal. E segundo ela, o barulho parecia que alguém estava revirando as coisas pelo quintal. E logo depois, não demorou muito para o meu avô acordar também. Cauteloso, ele acordou a minha avó e disse para ninguém se levantar, pois havia algum ladrão rondando no quintal. E então a minha mãe, mesmo que com medo, saiu da cama e foi ver o que o meu avô estava fazendo. Dentro da casa, o meu avô guardava um cabo de enxada que ele havia feito do tronco de goiabeira. E não tardou para ele intimidar o ladrão que estava rondando a casa. O meu avô era daqueles tipos de homem que não tinha medo de outro homem. Era brigão, valente, mas antes dele abrir a porta para intimidar o suposto ladrão, a minha mãe, curiosa, olhou pela fresta da janela do quarto que dava para o quintal. E nisso, ela correu gritando em direção ao meu avô, dizendo que havia um imenso cachorro lá fora. A minha mãe nos conta que era quase do tamanho de uma mula jovem, que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele que rodeava o quintal. E nisso, o meu avô resolveu não abrir a porta, pois mesmo com toda a valentia que tinha, ele ficou assustado com o tamanho daquele animal que eles nunca tinham visto naquela redondeza. A minha mãe contou que todo mundo ficou com muito medo, e o animal não parava de rondar a casa, sempre emitindo um barulho ofegante como se tivesse muito cansado. E como meu avô não abriu a porta para encarar aquele animal horrível, ele teve uma ideia. Foi até a cozinha, encheu uma chaleira de água e colocou no fogão a lenha. E quando a água começou a ferver, o meu avô foi até a janela e esperou o bicho passar embaixo dela. E foi nesse instante, quando o bicho passou embaixo da janela, o meu avô cuidadosamente abriu a janela e jogou toda a água fervente no lombo do animal, que em seguida logo uivou com um uivo estridente e saiu correndo em direção à porteira da moradia. E por aquela noite, aquele enorme animal sumiu daquele arredor. Mais tarde, todos os moradores da redondeza estavam desconfiados de um vizinho novo que havia se mudado para ali. Apesar de todo mundo gostar dele, ele possuía hábitos estranhos, que por ser muito magro, e mesmo no calor mais forte, ele vestia várias camadas de roupa por cima do corpo, para ficar com uma aparência de mais forte e saudável. Mas isso é uma outra história de lobisomem que ficará para um próximo relato. E esse outro relato que contarei aqui também foi a minha mãe que me contou. Entre a minha infância e a adolescência, os meus tios gostavam de contar os causos
e as aventuras vividas em suas andanças. Mas a minha mãe ficava mais reservada escutando as histórias. Um dia, ela contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. E segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto, e o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda, e era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora que era da minha avó. O quarto não tinha porta, era só o dos meus avós que tinha porta, e no geral era só uma cortina que ficava na entrada deles. A casa era de taipa e palha, era bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados da década de 30 e 40. E como fazia calor no dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada de ar no quarto. A minha tia foi dormir em cima e a minha mãe embaixo, cruzando as duas redes. E depois da meia-noite, próximo de 1h30 da madrugada, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala de casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e pulou para dentro da rede dela, aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para a minha mãe o que era. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando por ali. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas presenciaram um ser em forma de homem e bode. Na verdade, ele estava se transformando. E estava agachado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam, deram um grito que todos da casa escutaram. A criatura correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar o muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou com o facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e um na parede da sala. Porém, o da sala estava escavado. Ele escavou o da sala sem fazer barulho e começou a transformação embaixo da mesinha de centro. O meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada. Somente a mesinha no quintal. A minha mãe não ia mentir para mim. E ela não contava essas histórias para ninguém, pois poucos acreditavam e ela não gostava de passar por mentirosa. Nos interiores do nosso Brasil tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos para o interior e acendem uma lamparina ou uma vela e os mais velhos contam histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Boa noite. Olá, irei me apresentar aqui como Maria. E isso aconteceu com meu pai quando ele era criança. Ele, os pais e os seus irmãos estavam indo a um casamento. Mas para ir à igreja, eles tinham que passar numa estrada de chão e não tinha iluminação, apenas a luz da lua cheia. Uma nuvem se moveu no céu e encobriu a lua. E então ficou tudo escuro. De repente, um barulho de trotar de cavalo começou. Os meus familiares escutaram e foram para a borda da estrada.
para que então aquele cavaleiro pudesse passar no meio da estrada. O meu avô ainda disse: "Boa noite, senhor", mas ninguém respondeu. E quando a nuvem se moveu, a lua mostrou seu brilho e não havia mais ninguém na estrada. E isso era impossível, pois não teve nenhum minuto de escuridão e simplesmente aquela pessoa sumiu. Bem, eles não se deixaram abalar, mas também aquilo não saiu da cabeça deles tão cedo. Hoje, o meu pai afirma que o diabo faz essas coisas para assustar as pessoas, pois fantasmas não existem, pois ninguém que já se foi pode voltar. Sim, essa história é verídica, e os meus tios juram com a mão na Bíblia que isso de fato foi real. E nenhum deles gostam de mentiras ou de armações. Bem, Fael, logo eu volto a trazer mais um relato para este canal, pois eu assisto seus vídeos tentando achar uma solução lógica para esses acontecimentos. Bem, gostaria de dizer que os meus relatos preferidos são os de lobisomens. Agradeço o espaço aqui no canal e desejo a todos uma boa noite.